Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Mate Explica. Sou o professor Sivaldo e nesta videoaula nós iremos estudar propriedade de radiciação, ou seja, dando continuidade ao estudo de radicais. Beleza? Então, você que ainda não assistiu nossa videoaula de radiciação parte 1, vai lá na nossa lista e assista. Beleza? Então, vem comigo para mais uma aula de matemática. Ok, pessoal, então vamos aqui dar continuidade ao estudo de propriedade dos radicais, beleza? Veremos a seguir algumas propriedades dos radicais. Em certas situações, essas propriedades auxiliam na realização de alguns cálculos. A primeira propriedade é a seguinte: o índice do radical e o expoente do radicando são iguais. Nesse caso, o resultado é o próprio radicando. Então, vamos aqui, ó, raiz décima de 5 elevado à décima potência. E nós temos o índice do radical e o expoente do radicando são iguais. Olha, eu vou aplicar aqui a relação de potência com expoente racional. Lembra que nós vimos no vídeo anterior? Então, você que não assistiu ainda o vídeo de radiciação, parte 1, dá uma olhadinha que eu vou explicar neste vídeo o que acontece quando eu tenho um radical e eu quero escrever como sendo uma potência com expoente racional. É neste caso aqui. Você repete a base, que é 5, pega o expoente do radicando, passa a ser o numerador como expoente, e o índice é o denominador. Então, é 10 sobre 10, tá? Então, 10 sobre 10. Só que 10 sobre 10 é 1, né? Então, o resultado é 5. Então, quando o índice do radical é igual ao expoente do radicando, o resultado é sempre o próprio radicando. Beleza? Então, com isso, de modo geral, né, o spin, sendo A um número real positivo e N um número natural maior do que 1, temos que raiz enésima de A elevado a N igual a A. Então, lembrando que este cara aqui tem que ser maior do que 1, tá bom? Perdão, real positivo, o índice tem que ser maior que 1. Agora, nós temos que ter muito cuidado quando a base é negativa, tá? Veja um exemplo do que ocorre se a base for negativa e o índice for par. Então, olha só, gente. Raiz quarta de menos 2 a quarta. Algumas pessoas vão lá e aí a gente, né, o professor diz assim, vamos cancelar 4 com 4 e dar menos 2. Não, está errado. Lembrando que essa propriedade ela só é válida se o A, que aqui é o radicando, a base da potência do radicando, for um número real positivo. Quando ele é negativo, não, você tem que fazer o seguinte, você resolve aqui a potência, né? Então, menos 2 a quarta, 16. E aí dá 2. Tudo bem? Então, eu não posso ser cancelando quando a base aqui for negativa. Beleza? Então, neste caso, raiz quarta de menos 2 a quarta é diferente de menos 2. Tá? Deu 2. Então, cuidado aí. A primeira propriedade também é válida se A for um número real negativo e N for um número ímpar maior do que 1. Tá? Então, neste caso, raiz cúbica de menos 5 ao cubo, aí sim é menos 5. Então, nesse caso aqui, eu posso cancelar, professor? Pode. Se ele for ímpar, não tem problema. Agora, se for par e a base é negativa, como aqui, você não pode fazer isso. Então, muito cuidado, tá, nessa situação. Isso é uma pegadinha que muitas vezes cai nas provas de concurso público, tá, nas provas dos institutos federais. Beleza? E a segunda propriedade é a seguinte. Multiplicamos ou dividindo o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número natural não nulo, o radical obtido é equivalente ao inicial. Vamos lá? Vamos explicar como isso acontece. Eu vou escrever isso aqui na forma de potência com expoente racional. Então, vai ficar 5 sobre 4. E aí eu posso multiplicar, né? Vou multiplicar por 3 aqui o 5, numerador, e o 4 por 3. Então, quando você multiplica uma fração, ou seja, o numerador e o denominador, pelo mesmo número, você tem uma fração equivalente, ou seja, ela não altera o resultado, não altera a parte do todo. Né? Então, aí eu vou escrever agora novamente na forma de radical. Então, o denominador 4 vezes 3 é o índice, e o numerador 5 vezes 3 é o expoente do radicando.
Então, aí, 4 vezes 3, 12. E 5 vezes 3, 15. Então, eu posso dizer que esse radical é igual a este aqui. Tá bom? Então, raiz quarta de 6 à quinta pode ser escrito como sendo raiz de 4 vezes 3, de 6 elevado a 5 vezes 3. Beleza? E dá raiz 12 de 6 elevado à 15ª potência. Então, outro exemplo. Raiz quarta de 10 à sexta. Neste caso aqui, eu vou escrever na forma de potência. Em vez de eu multiplicar, eu vou dividir. E 6 e 4 são divisíveis por quanto? Exatamente, por 2. Vai ficar 6 dividido por 2, o 4 por 2. Escrevo na forma de radical novamente. Está aqui, ó. 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2. Do radical com 10. Radicando, perdão. E 6 e 4 por 2 dá 2. E 6 por 2 dá 3. Então, raiz quarta de 10 à sexta, eu posso dividir o 4 e o 6 por 2, pelo mesmo número, isso é importante, é igual a raiz quadrada de 10 ao cubo. Portanto, nós temos a seguinte propriedade. De modo geral, sendo A um número real positivo, N um número natural maior do que 1, e MQ números naturais diferentes de zero, nós temos que raiz enésima de elevado a M é igual a raiz de N vezes Q, raiz de N vezes Q de A elevado a M vezes Q. E ainda, raiz enésima de elevado a M é igual a raiz de N dividido por Q de A elevado a M dividido por Q. Beleza? E a nossa terceira propriedade é o seguinte, que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores. De maneira parecida, a raiz de um quociente é igual ao quociente entre a raiz do dividendo e a do divisor. Então, você vai perceber aqui na terceira propriedade que ela é muito parecida com a de potência. Tá bom? Então, raiz quarta de 7 vezes 9, a gente pode escrever da seguinte forma. Posso ter 7 vezes 9, que é radicando elevado ao quê? A 1/4. Tá? Escrevo na forma de potência com expoente racional. E aí, aplicando a propriedade de potência, eu vou ter 7 elevado a 1/4 vezes 9 elevado a 1/4. Voltando agora essa potência com expoente racional para a radical, eu vou ter raiz quarta de 7 vezes raiz quarta de 9. Ou seja, raiz quarta de 7 vezes 9, né? Depois de ter justificado usando potência com expoente racional, eu vou ter raiz quarta de 7 vezes raiz quarta de 9. Então, está feita aí a propriedade, a justificativa. Raiz quinta de 8 ao cubo, escreve na forma de potência com expoente racional. Eu vou ter, então, 8 elevado a 1/5 sobre 13 elevado a 1/5, aplicando a propriedade de potenciação. Lembrando, se você quer revisar, reforçar, assista a aula de potenciação parte 2 ou 3, que fala sobre propriedades. Voltando na forma de radical, você vai ter, olha só, raiz quinta de 8 e raiz quinta de 3. Consequentemente, eu posso dizer que raiz quinta de 8 sobre 3, desconsiderando agora a justificativa que já foi dada, vou ter raiz quinta de 8 sobre raiz quinta de 3. Beleza? Então, spin, finalizando, nós temos, de modo geral, sendo A e B números reais positivos, e N número natural maior do que 1, esqueci aí do 1, temos que raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, que raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Então, vejam só, gente. Se você observar, tanto na propriedade 2 quanto na propriedade 3, eu deixo para formalizar, usando letras para dar aquela análise geral, depois que eu trabalho com números. Pois, de acordo com a minha experiência de 25 anos enquanto professor, eu percebi que o aluno ele entende partindo de números e depois você formaliza. E quando a gente vem com a propriedade de uma forma totalmente algébrica, geral, e depois do exemplo, a gente aí acaba tendo um entendimento menor. Tudo bem? Então esse é o canal Mate Explica.
A quarta propriedade é a raiz de uma raiz. Pode ser escrita por um único radical, no qual o índice é igual ao produto dos índices das raízes iniciais. Vamos ver como funciona? Você tem aqui raiz quarta de raiz quinta a sétima. Eu vou escrever isso aqui na forma de potência. Então vai ficar raiz quinta de 7 elevado a 1 sobre 4. Tá aqui. Depois disso, este raiz quinta de 7 também vou escrever na forma de quê? Isso mesmo, de potência. Então ficou raiz sétima de 1 elevado a quinta. E aí aqui eu vou aplicar a propriedade de potência. Potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então você vai ter 1/5 vezes 1/4. Gente, com isso nós vamos ter o quê? 7 elevado a 1 sobre 20. E aí eu escrevo na forma de radical novamente. Tá? Eu vou ter que raiz quarta de raiz quinta de 7 é raiz 27. Como a gente faz para chegar nesse 20? A gente vai multiplicar os índices. 4 vezes 5. Então, 4 vezes 5, 7. Beleza? Finalizando de modo geral, nós temos, sendo A um número real positivo e NP números naturais maiores do que 1, nós temos que raiz enésima de raiz de P de A é igual a raiz de N vezes P de A. Certo? Isso aqui cai muito, gente, na prova do Instituto Federal. Beleza? Vamos, então, para alguns exemplos. Então, vamos lá, galera. Nós temos aqui no exemplo o seguinte. Qual o valor de x na igualdade? Eu tenho raiz 16 de 3/8 e o raiz de x 3/4. Vou precisar das propriedades de radicais, né? Ou propriedade de radicção, como queiram, para resolver essa questão. Vem comigo, então. Resolução. Você sabe que se aqui é uma igualdade, bom, o que nós vamos fazer, por exemplo, por 8 se tornar 4? Isso mesmo. Vou dividir por 2. E aí, se eu dividir o expoente do 3 por 2, eu vou ter que dividir o índice por 2. Lembra? Então, 8 por 2 dá 4. Então, o 16 por 2 vai dar 8. Ó, se isto aqui é uma igualdade, o x só pode ser quanto? 8. Portanto, a resposta, letra C. Beleza? Questão da PUC. Olha só. Nós temos aqui uma potenciação cuja base é um número racional, ou seja, na forma de fração, e o expoente é um expoente negativo, só que também na forma de fração. Vem comigo? Resolução. 125. Se o expoente é negativo, o que nós fazemos? Nós invertemos a base, beleza? E o expoente vai ser escrito na forma positiva. Isso está na nossa videoaula, tá? Potenciação parte 3, tá? Então, quem quiser pode dar uma olhadinha lá e a gente vai explicar como é que isso acontece, bom? Então, eu inverto aqui, ó. Então, inverto a base. Eu vou ter, então, 125, que é o denominador, passa a ser o numerador. O 27, que é o numerador, passa a ser o denominador. E aí você tem o expoente positivo. Beleza? Isso aí nós temos a oportunidade de ver na videoaula potenciação parte 3. Quando o expoente é fracionário, eu posso escrever na forma de radical. Então, eu tenho a raiz cúbica de 125 sobre 27. Que é igual, ó, vou aplicar a propriedade. Raiz cúbica de 125 sobre 27, posso escrever como sendo raiz cúbica de 125 sobre a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 125 é 5. E de 27 é 3. Por quê? Porque 5 ao cubo, 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. E a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, eu vou ter como resposta 5/3. Alternativa correta, letra C. Ok, galerinha? Já no exemplo 3, nós temos o valor da expressão, a disseção de radicais. Não tem nenhum valor aqui, né, no índice, já subtende-se que é o número 2. Aqui, ó. Eu coloquei o 2 em azul aqui. Quando você tem a disseção de radicais e entre esses radicais não tem nenhum número,
você escreve apenas um radical e multiplica os índices dos demais radicais. Você vai ter, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então fica a raiz oitava de 5. Então, resposta letra C. Gente, percebeu que quando você conhece a propriedade, o seu cálculo se torna muito mais rápido, muito mais prático. Beleza? Já que a quarta questão, nós temos o valor da expressão, ó, raiz quinta da raiz quadrada de 1024 mais 2 elevado a menos 3 dividido por 2 elevado a menos 4. Neste exemplo, eu não tenho só radiciação, também eu tenho o quê? Potenciação. Por isso se faz necessário assistir as outras videoaulas. Por isso se faz necessário aprender potenciação também, certo? Resolução. Então eu tenho aqui a estrutura em vermelho. Quero começar aqui com raiz quinta da raiz quadrada de 1024. Como eu tenho uma radiciação de radicais, o que acontece? Eu vou multiplicar os índices, certo? Feito, então, a multiplicação aqui dos índices, observe que eu tenho 1024, certo? Eu vou repetir aqui, ó, 2 elevado a menos 3 por 2 elevado a menos 4. Tenho uma divisão de potência de meia base. O que diz? Na divisão de potência de meia base, pede-se a base e subtrai os expoentes. Só que tem que ter cuidado, porque o expoente aqui de 2 elevado a menos 4 é negativo. Então, olha como é que eu vou escrever. 2, que é a base, estou repetindo a base. Vou pegar o menos 3 e vou subtrair de quem? Do menos 4. Observe que eu coloquei em vermelho para dizer que esse menos não é do 4, e sim da propriedade. E aí eu escrevo o menos 4 entre parênteses. Beleza? Com isso, 5 vezes 2, 10. Só que, o que eu vou fazer com 1024? Eu vou fatorar o 1024. Só que 1024 é um número par. Então, quando você fatora o 1024, ó, 1024 por 2 dá 2. Né? Por 2, perdão, dá 1512, que é par. Por 2, 256, que ainda é par. Por 2, 128, que é par, que é por 2, 64, que aí é par, por 2, vai dar 32. E ainda é par, por 2, 16, 16, que é par, por 2, dá 8, 8, que é par, por 2, dá 4, 4 por 2, dá 2, e 2 por 2, dá 1. Quantas vezes o 2 aparece aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou ter 2 elevado à 10ª potência. Beleza? Então, ficou raiz décima de 2 elevado a 10. Mas, olha só que menos 3, menos com menos, dá mais. Tá? O oposto do negativo é positivo. E aqui eu vou aplicar a propriedade que diz que quando o índice é igual ao expoente e o meu radicando, que no caso a base, melhor dizendo, é um número positivo, então posso aqui cancelar. 10 por 10 dá 2. Mais, ó, menos 3 mais 4 dá 1. 2 elevado a 1 é 2. Então 2 mais 2 dá 4. Alternativa correta, letra A. Beleza, galera? Ok, gente, então para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos um quadro resumido aqui das propriedades de radiciação, tá certo? Então, nós temos aqui se A é um real não negativo, o B é um real não negativo, MN o M é um número inteiro, o N é um número natural não negativo, o P também é um número natural não negativo. Nós temos, primeiro, aquilo que eu comentei com vocês, potência com expoente fracionário, aí nós temos exemplo. A primeira propriedade, quando o índice é igual ao expoente radicando. Segunda propriedade, tá? A gente pode multiplicar ou dividir o índice expoente, mantemos, tá, a equivalência dos radicais. E a terceira propriedade, que diz que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes e a raiz de um quociente é igual ao quociente dos radicais e a raiz, né, radiciação da radiciação ou a raiz da raiz, como queira, você multiplica os expoentes. Beleza?
Então, nós temos aqui os exemplos. Tira um print, anota esse teu caderno, pega esse resumo, e aí, cara, é só sucesso. Beleza? Ok, gente, finalizamos mais uma videoaula, e desta vez foi sobre propriedade de radicais. Beleza? Lembrando, galera, que este assunto é essencial para você fazer o Enem. Então, você está entendendo por que a gente precisa entender as propriedades. Não é só jogar as propriedades. Não tente só memorizar algumas propriedades, algumas relações matemáticas. Você tem que entender por que ela acontece, certo? Então, você que quer ter sucesso, uma boa avaliação na prova dos Institutos Federais, concurso e no Enem, não deixe para pensar, eu vou me preparar para o Enem só no terceiro ano, só no ensino médio. Porque mais de 50% da prova do Enem em matemática é matemática básica, e matemática básica você também tem aqui no nosso canal Mateexplica. Um forte abraço, fique em paz e até a próxima.